Vamos lá. Primeira, a placa de regulamentação. A gente olha para a placa, tem um caminhãozinho desenhado, né? Indica que a área via ou faixa, aí vamos para o item A, impede a circulação de caminhões e furgões. Impede é tipo uma proibição, né? E lá não tem nenhuma proibição aqui, então dispensa o item A. O item B, se destina à circulação exclusiva de caminhões do tipo furgão. O item B ele especificou um tipo de caminhão específico, né? Caminhões do tipo furgão. E as placas não fazem isso, elas são bem abrangentes. Então, dispensa o item B. C, se destina exclusivamente para a circulação de caminhões. Dos três itens, agora o C é o mais coerente, né? O A e o B já foram dispensados, vamos para o D. Se destina à circulação de veículos de transporte de produtos perecíveis. Ele nem falou de caminhão, ainda ele falou que era um veículo de transporte de produtos perecíveis. Eu não sei nem que veículo é esse. Então, primeira questão, item C de casa. Segunda, era o item C mesmo? Deixa eu só ver aqui. Segunda, diante da placa de regulamentação, a gente olha para a placa, tem uma proibição, né? A faixa diagonal vermelha. Qual deve ser a ação do condutor? Ali tem uma curva para a esquerda, então alguma coisa do tipo proibido virar à esquerda, né? O item A, deve virar à esquerda. O deve dá a entender que não tem proibição, só que lá tem uma proibição. Então eu já dispenso o item A, deve virar, e dispenso o item D, deve virar. Lá tem uma proibição. O item B de bola, não deve virar à esquerda. É o que a placa diz. E o item C, não deve virar à direita. A placa está para a esquerda, então, segunda, item B de bola, não deve virar à esquerda. Terceira, diante da placa de regulamentação, olhamos para a placa, tem duas proibições e tem um E de estacionamento. Qual deve ser a ação do condutor? Pode colocar o veículo na extensão da via desde que seja para as operações de carga e descarga. O item A não falou de nenhuma proibição. E aqui a questão, a placa, né, são duas proibições. Então dispensa o item A. O item B, pode colocar o veículo na extensão da via desde que seja para operação de carga, não, operação de embarque e desembarque de passageiros. A placa tem duas proibições e ele não falou em nenhuma. C, pode colocar o veículo na extensão da via aos sábados, domingos e feriados. A placa fala em duas proibições e ele não falou em nenhuma proibição. Então, vamos para o D. Em nenhuma hipótese, em nenhuma hipótese é uma proibição, né? Pode parar, proibiu uma coisa. Ou estacionar, proibiu a segunda coisa. O veículo na extensão da via indicada pela sinalização. Então, dos quatro itens, o único que falou em proibir foi o item D e proibiu duas coisas. Então, terceira, item D de dado. Quarta, diante da placa de regulamentação, ali tem seguir em frente ou à direita, né? Qual deve ser a interpretação do condutor quanto ao sentido de circulação dos veículos? O item A é proibido? A placa não tem proibição, então dispensa o item A. O item B é obrigatório seguir em frente, beleza, ou à esquerda? Não. A placa não tem seta para a esquerda, então dispensa o item B. C, é obrigatório seguir à esquerda? A placa tem dois sentidos, né? Frente e direita, então dispensa o item C. D, é obrigatório seguir em frente ou à direita? Quarta questão, item D de dado. Quinta, diante da placa de regulamentação, a placa ali tem uma proibição e tem um retorno para a esquerda. Qual deve ser a ação do condutor? O item A deve retornar na via? A placa é uma proibição de retorno, então dispensa o item A. B, não deve virar à direita? A placa tem uma proibição e um retorno. O item B não falou em retorno, então dispensa o item B. C, deve virar à esquerda na via?
A placa tem uma proibição e o item C não fala em proibição. Então, dispenso o C. Já dispensei o A, o B e o C. Só pode ser o D, né? Não deve retornar na via. Ali é um retorno para a esquerda, diz que não pode retornar. Dos 4 itens, o mais correto é o item D. Quinta, item D de dado. Sexta, a placa de regulamentação. Tem uma setazinha ali apontando para a diagonal direita, né? Indica o item A, início de trecho em declive na via. Ali não fala em nenhum momento em declive. B, passagem obrigatória à direita. Está apontando para a direita. C, sentido proibido. Não tem nenhuma proibição. Já dispensei o A, dispensei o C. O B está no páreo ainda. D, conversão à direita. Conversão é uma curva. Não tem um desenho de curva ali na placa. Então, só sobrou o item B, passagem obrigatória à direita. Sexta, item B de bola. Sétima, a sinalização vertical é classificada de acordo com sua função. A sinalização vertical é classificada de acordo com a sua função, compreendendo os seguintes tipos. Sinalização vertical são as placas, né? O item A, placas, marcas de solo e dispositivo luminoso. Item A, apareceu marca de solo. Marca de solo é sinalização horizontal, né? Então dispensa. O item B, placas de proibição, marcas de solo. Marca de solo é sinalização horizontal. Dispensa o item B também. C, regulamentação. Gesto do agente é sinalização gestual. Ele quer sinalização vertical, então dispensa o item C. D, regulamentação, advertência e indicação, né? São as 3 divisões da sinalização vertical. Então, sétima, item D de dado. Oitava, diante da placa de advertência, a gente olha para a placa, ela tem uma curva fechada. Sempre que aparece a curva fechada, aparece a palavra acentuada no nome da placa. E tem 2 curvas. Sempre que aparece 2 curvas, aparece curva em S. E a primeira curva é para a direita, né? Então, o condutor deve reduzir a velocidade, pois a via apresenta o item A. Pista sinuosa. Pista sinuosa são 4 curvas. Dispensa o item A. B, curva acentuada à esquerda. Lá tem uma curva acentuada, só que é para a direita. Então, dispensa o item B. C, curva acentuada em S. Curva acentuada está certa em S, porque são 2 curvas. À direita, porque a curva é para a direita, a primeira, né? O item C está muito bom. D, estreitamento, não, ali não tem nada a ver com estreitamento. Então, oitava, item C de caso. Nona, as placas, aí aparece ali 3 placas, né? Primeira é um telefone, a segunda é um garfo e uma colher, e a terceira é um trem de frente. São indicação de serviço. Elas indicam, respectivamente, nessa ordem, os seguintes serviços. Tanto A, B, C e D, os 4 itens dizem que a primeira placa é serviço telefônico. Então, não tem nem o que discutir, né? Agora vamos para a segunda placa. A segunda placa é uma colher e um garfo. O item A diz que é um hotel. A placa que é um hotel é uma cama. Lá é uma colher e um garfo, então dispensa o item A. O item B, o item C e o item D disseram que a segunda placa é restaurante. Então, não tem o que discutir, é restaurante. O que vai decidir, então, é a última placa. A última placa é um trem e o item B de bola diz que é um pronto-socorro. Não tem nada a ver com pronto-socorro, um trem, né? Então dispensa o item B. O item C, terminal rodoviário, mas ali é um trem, né? Dispensa o item C e o item D, terminal ferroviário, né? Dos 4 itens, o item correto é o item D de dado. Décima, as placas. Aí tem ali um ônibus de frente, um pneu, a letra I e um cara ali na guarida falando com um cara no carro. São placas de indicação de serviço. Elas indicam, respectivamente, nessa ordem, os seguintes serviços. O item A, parada de ônibus, não tem essa placa, parada de ônibus. Mais perto disso é o ponto de parada.
Mas aquela placa ali é um ônibus de frente. O ônibus de frente é terminal rodoviário. Então dispensa o item A. O item B, terminal rodoviário, tá beleza. Serviço mecânico é uma chave de grifo e lá tem um pneu. Então dispensa o item B. O item C, terminal rodoviário, tá beleza, um ônibus de frente. Borracheiro, tá beleza, porque é um pneu. Informações turísticas, tá beleza, porque é a letra I. E o pedágio tá beleza, porque é um cara lá do pedágio cobrando dinheiro, realmente, né? O item C tá muito bom. O item D, parada de ônibus, não tem essa placa parada de ônibus. O nome da placa lá é ponto de parada. Então, 10ª, item C de casa. E aí, pessoal, até agora dessas 10 questões, como foi aí? Deu para acertar todas ou não? Acertaram todas? Dessas 10 eu errei só uma. Então, Augusto, pode falar, irmão. repete para mim só a alternativa do A, por gentileza. Repetir qual? A alternativa do 10. 10º, né? Foi o item C, C de casa. Terminal rodoviário, borracheiro, informação turística e pedágio. Show, aceitei, obrigado. Show. Então, 11ª, diante da placa de advertência, a gente olha para a placa, tem aqui umas pedrinhas saindo aqui do pneu. Essas pedrinhas são um cascalho, né? Então tem que ser alguma coisa relacionada a cascalho. O condutor deve estar alerta devido, o item A, as obras da pista com risco de acidentes. A placa que tem obras, todas as placas de obras são na cor laranja, então dispensa o item A, né? Item B, a possibilidade de alagamento da via. Alagamento está envolvido com água, né? Não tem nada a ver com água. C, a área com risco de acidente, pois por possibilidade de cascalho na via. Opa, apareceu a palavra cascalho, né? A, B e C, o único que apareceu cascalho foi o C. Vamos ver o D. A pista irregular. Pista irregular, aquele chocolate sem lance, né? Que eu gosto, né? Então, ali não é essa placa. Então, 11ª vai ser o item C, a única que falou em cascalho. 11ª, item C de casa. A única que falou em cascalho, que são essas pedrinhas que podem ser arremessadas pelo pneu. 12ª, a placa de regulamentação. A gente olha para a placa, tem uma faixa diagonal vermelha de proibição. Essa placa é exceção à regra, né? Estabelece como condição obrigatória para os condutores a proibição de que virar à direita. A placa lá não tem nenhuma curva, nem para a direita nem para a esquerda. Então, dispensa o item A. B, estacionar na via. A placa não tem a letra E. Dispensa o item B. C, virar à esquerda. Na placa não tem curva para a esquerda. Então, D, seguir em frente. O nome da placa é sentido proibido. É uma seta para frente e uma proibição. Então, a proibição de seguir em frente. Não pode seguir em frente. Então, 12ª, item D de dado. 13ª, diante da placa de advertência, parece um ônibus, só que tem uma antenazinha lá em cima, porque é elétrico, né? O nome dessa placa é bonde. O condutor deve estar alerta, pois na via há circulação de bonde. 13ª, item C. 14ª, diante da placa de regulamentação, aparece na placa um pedestre, né? Uma proibição. Proibido o trânsito de pedestre, né? Qual deve ser a ação do condutor? O item A. Deve se preocupar, pois a passagem de pedestre é permitida? Não, ela é proibida. Então dispensa o item A. B. Não deve se preocupar, pois a passagem de pedestre é proibida? A passagem de pedestre é proibida, mas se não deve se preocupar, ficou estranho. Vamos ver os outros itens. C. Manter a atenção na presença de pedestres na via, apesar de proibido o trânsito de pedestres, né? Então, o C já está melhor que o B, que mandou manter a atenção. Vamos ver o D. Não há necessidade de manter velocidade compatível com o local. Pode falar.
Só repete a resposta da 13 para mim, por favor, porque meu celular deslongou aqui da 13ª, bonde, letra C. Tem uma antenazinha lá em cima do ônibus que é elétrico, bonde. Obrigada. Por nada. E 14ª vai ser o item C, manter a atenção na presença de pedestres na via, apesar de proibido o trânsito de pedestres. É o item mais coerente. 14ª, item C de casa. Décima quinta, diante da placa de advertência, sempre que aparece as 2 sentidos da via aparecendo na placa, pista dupla, né? 2 sentidos, pista dupla. E aqui é o fim, né? Fim do canteiro central, né? Pista dupla, fim do canteiro central. O condutor deve estar alerta ao fim da pista dupla à frente. O item A tá bom. B, ao início da divisória. O início não, aqui é o fim. O início é quando é lá em cima. Dispensa o item B. C, ao final do túnel. Não tem nada a ver com túnel. Dispensa o C. D, a entrada e saída única de veículos na via à frente. Não tem nada a ver. 2 sentidos, pista dupla. Fim da pista dupla, né? Você começa a ler de baixo para cima, que é o fim. Então, ao fim da pista dupla à frente. 15ª, item A de avião. 16ª, diante da placa de regulamentação, a placa tem uma curva para a direita e uma proibição. Qual deve ser a ação do condutor? O item A, não deve virar à esquerda. Lá diz que não deve virar à direita. B, não deve virar à direita, está muito bom. C, deve virar. A placa tem uma proibição e o C é deve, então dispensa. D, deve virar. A placa tem uma proibição, então 16ª, item B, não deve virar à direita. 17ª, diante da placa de advertência, tem lá setazinha. Toda vez que aparece essa seta na placa amarela, vai aparecer a palavra limitada. Elas estão na vertical, né? Posição vertical. Então, o item A, sempre que está na posição vertical, vai aparecer a palavra altura, né? Está relacionada à altura. O item A, altura máxima do veículo com ou sem carga, pois a via à frente tem limitação de altura, então o item A está muito bom, né? Falou de altura. O item B, largura. Não, ali é a altura. C, peso máximo. Não, ali é a altura. D, peso máximo de novo. Só que ele trata de altura. E o único item que falou de altura foi o item A. Então, 17ª, item A de avião. 18ª, qual o nome da placa? Ali é um coqueiro, né? Com o vento levando para a lateral. As palhas do coqueiro, né, as folhas, então, nome da placa, vento lateral. 18ª, item B de bola. 19ª, qual o nome da placa? A cama é uma placa de indicação, o nome dessa placa é hotel. 19ª, item A de avião, hotel. 20ª, qual o nome da placa? Placa de regulamentação na cor vermelha, esse risco aqui na lateral, é uma alfândega, né? Alfândega, 20ª, item C de casa. Tem nas fronteiras e aeroportos internacionais. Qual o nome da placa? Ela tem a palavra para e a gente sabe que é parada obrigatória. Só que ela é amarela. Placa amarela, placa de advertência, ela indica o que vem à frente, né? Nome da placa, parada obrigatória à frente. 21ª, item C de casa. Parada obrigatória à frente, porque é uma placa de advertência. 22ª, qual o nome da placa? A gente olha para a placa, tem uma proibição. Ela tem uma buzina. O nome da placa é proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Proibido acionar buzina ou sinal sonoro. 22ª, item B de bola. 22ª, item B de bola. 23ª, qual o nome da placa? Apareceu o canteiro central, só que tem o mesmo sentido. Ó. Se tem o mesmo sentido, vai ser pista dividida.
pista dividida. 23ª, item A de avião. Qual o nome da placa? Isso aqui você deve conhecer, né? Tem em todo canto. Saliência ou lombada, o famoso quebra-mola. 24ª, item B de bola. 24ª, item B de bola. 25ª, qual o nome da placa? Tem ali tipo uma montanha, né? Tem ali umas pedras caindo, tipo desmoronando, né? Aí o item A, pista escorregadia. Pista escorregadia tinha que ter o carro deslizando, né? Pista estreita também não. Área com desmoronamento, está muito bom. Sentido único também não. Então, 25ª, item C de casa. Área com desmoronamento. 26ª, qual o nome da placa? Deixa eu ver a linhazinha do trem ali, né? Passagem de nível. Essa daí é a sem barreira. Passagem de nível sem barreira. Então, 26ª, item B de bola. 26ª, item B de bola. 27ª, qual o nome da placa? Placa de regulamentação. Ela apareceu as setinhas aqui, né? Sempre que aparecem essas setas na placa de regulamentação, vai aparecer no nome da placa as palavras máximo permitida. Sempre que aparecer a seta nas placas de regulamentação, vai aparecer no nome da placa palavras máximo permitida. Então, você já sabe que tem máximo permitido. Agora, saber aqui a posição das setas. As setas estão na vertical. Sempre que elas estão na vertical, estão relacionadas à altura. Então, você já sabe que é a altura e já sabe que é máximo permitido. O item A, altura limitada. Limitada aparece quando as setinhas aparecem nas placas amarelas. A altura está certa, mas limitada é na placa amarela. Então, dispensa o item A. O item B, largura limitada. Largura, as setas tinham que estar na horizontal, apontando para o centro. E elas estão na vertical. Vertical é a altura. Então, dispensa o item B. O item C, largura máxima permitida. Máxima permitida está certo, que é uma placa de regulamentação. Mas largura é quando as setinhas estão na horizontal, apontando para o centro. E aqui o caso, elas estão na vertical. Então, o item D, altura máxima permitida, né? As duas setinhas estão na vertical, máxima permitida porque é a placa de regulamentação. Então, 27ª, item D de dado. Quer perguntar, irmão? Alguma coisa? 28ª, um silvo de apito breve significa. Um silvo, pessoal, é o barulhinho feito pelo apito do agente de trânsito, né? Quando ele apita, faz um barulhinho. Um silvo é siga. 2, pare. E um silvo longo é diminua a marcha. Então, 28ª, item D de dado. Lembra que quando a gente fazia educação física no colégio, o professor ficava apitando, né? A mesma coisa. 29ª, um silvo de apito longo significa diminua a marcha, né? Silvo de apito longo significa diminua a marcha. Então, 29ª, item A de avião. 30ª, qual o nome da placa? Tem aqui um adulto e uma criança, né? Não tem passagem sinalizada, né? Não tem a faixa de pedestre, né? Então, o nome dessa placa é área escolar. Área escolar. 30ª, item C de casa. Pronto, então a gente acaba aqui. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Muito obrigado pela força.